Agradecendo a intervenção e prosseguindo com a sessão de debate deste painel, convidamos Filipe Moura a tomar a cadeira de moderador no palco. Como oradores teremos o presidente da Zero, Francisco Ferreira. O fundador da Associação Salvador, Salvador Mendes de Almeida. A diretora de Serviços de Comunicação ao Consumidor da Direção-Geral do Consumidor, Natália Leite. E a diretora da Supervisão da AMT, Susana Batista, a quem agradecemos que se juntem no palco. Muito boa tarde. Agora, enquanto moderador desta parte e deste último painel, visão dos passageiros e utilizadores sobre os avanços dos serviços de mobilidade. Portanto, nós vamos ter aqui, digamos, representantes da sociedade civil e outros dos direitos dos consumidores. Portanto, eu vou seguir um bocado aquilo que foram as sugestões das perguntas que a organização fez e que nós concordámos que faria sentido seguirmos, até porque dizem respeito àquilo que é a estrutura desta conferência, que é o balanço, como é que nós vemos os avanços que aconteceram até agora e, portanto, perspectivas de futuro, o que é que seria interessante darmos, que recados é que podemos dar para que isto, digamos, melhore, nestes contratos de geração 2.0, digamos assim. Vou seguir a ordem daqui do programa com a doutora Natália Leite, da Direção de Serviços de Comunicação ao Consumidor, e perguntava-lhe então, os interesses dos utilizadores foram adequadamente considerados no planeamento e preparação dos contratos que temos hoje? O que é que a Direção-Geral do Consumidor pode dizer relativamente a este setor nas suas atividades correntes? Muito obrigada. Queria começar por agradecer o convite que a AMT dirigiu à Direção-Geral do Consumidor para estar aqui presente e cumprimentar os membros do painel. No que toca às atribuições da DGC e olhando aqui para os dados que nós temos relativamente às reclamações e pedidos de informação relacionados com o setor de transporte público, aqui como o colega e moderador referiu já, de facto não é o setor, ou pelo menos a DGC não é o canal privilegiado de reclamações no que toca ao setor dos transportes públicos. Mesmo assim, embora sejam poucas as reclamações, de facto ainda é digamos, o nono sector mais reclamado na Direção-Geral do Consumidor. O primeiro sendo, obviamente, as comunicações eletrónicas e os bens de consumo, em segundo lugar, e os serviços financeiros também, mas mesmo assim é um setor relevante para os consumidores. Os principais problemas reportados, como também já foi referido, não há aqui grande novidade, tem muito a ver com, obviamente, o cancelamento dos serviços, as greves, as suspensões e os atrasos significativos no transporte. Depois, temos também, obviamente, aqui um hiato temporal no que toca aqui ao período da pandemia, mas referindo aqui os dados de 2023, também voltamos a ver um aumento nas reclamações neste setor, ao nível praticamente de 2019, e também com os mesmos problemas que já foram aqui falados, portanto, o cancelamento, também problemas de reembolso, de pagamento de compensações e também a questão da faturação e a qualidade do serviço. O canal preferido, digamos, dos portugueses para apresentar as suas queixas neste setor é o livro de reclamações, e a DGC, nas suas atribuições, digamos, de gestão e apresentação dos dados estatísticos, tomando aqui o exemplo do primeiro semestre de 2023, que está fechado, ainda não fechamos o ano todo. No que toca aos serviços públicos essenciais, este é o terceiro setor mais reclamado. E face, portanto, ao período homólogo de 2022, verificamos neste primeiro semestre que houve um aumento de 102,7% de reclamações e que a AMT, a seguir à ANAC,
não deixa de ser interessante que também outro setor de transporte é a entidade reguladora que teve o maior aumento de reclamações no primeiro semestre de 2023. Aqui também os principais motivos que vêm referidos têm a ver com o incumprimento ou o cumprimento não conforme do serviço, que corresponde a 46,3% dos problemas reportados, seguidos dos tarifários, portanto os pagamentos, os títulos de transporte e também as bilheteiras, com 25,8%. Também o setor mais reclamado é o setor rodoviário, seguido do setor ferroviário. E por isso, olhando aqui para estes dados, eu diria que a principal preocupação do consumidor / utilizador tem mais a ver com a oferta, a eficiência do serviço, do que propriamente com a contratualização do serviço público. É algo que fica um pouco distante para o consumidor e duvido que algum deles tenha olhado para o contrato, efetivamente. E, portanto, esta, no fundo, com base, obviamente, naquilo que é a atividade da DGC, é a nossa maior conclusão, portanto, que, de facto, o consumidor, e o principal problema dele tem a ver com a oferta, a eficiência da oferta, a eficácia dos serviços propostos, principalmente. Ok, muito obrigado. Mudando agora aqui um bocadinho para uma perspectiva mais da sociedade civil, perguntava aqui ao Francisco Ferreira, portanto, Presidente da Associação Zero, aqui as preocupações ambientais não estão no centro da discussão aqui, mas enquanto utente de transportes com preocupações ambientais, como é que vê esta evolução dos últimos anos, nomeadamente desde a implementação do regime jurídico em 2015, o que é que se pode observar na oferta de transportes públicos? Bem, muito obrigado pelo convite, também obrigado pela pergunta, Filipe. Eu realmente também tenho aqui vários chapéus, diria eu, porque sou utente dos transportes públicos diariamente. Se o Presidente de Aveiro, Ribal Esteves, há bocadinho confessou que carregava autocarros elétricos com geradores, também eu devo confessar que cheguei aqui num carro a gasóleo e sozinho, porque de Palmela, onde eu moro, até aqui, o Google mostrava-me que eu precisava aproximadamente 1h20, 1h30, enquanto que de automóvel era 30 minutos. Mas, sem dúvida alguma, e aliás, até durante a manhã, porque vale a pena dizer que se calhar muitas pessoas não estão a acompanhar precisamente como eu acompanhei durante a manhã a conferência em casa, com outros compromissos ao mesmo tempo, e vi que, por exemplo, uma das coisas que foi mencionado foi a dificuldade de ir para o meu local de trabalho. Eu também sou docente na Universidade Nova, no Monte da Caparica, e penso que quer a Sra. Presidente, quer o Presidente da Câmara de Barreiro mencionaram como era complicado ir daqui até à Universidade Nova na Caparica, em que é preciso ir a Lisboa para depois voltar a atravessar o Tejo. E, portanto, portanto, nesta vertente de um olhar de uma organização da sociedade civil como a Zero, num olhar de uma universidade em que também trabalho na parte das emissões ligadas aos transportes. E depois, como utente, eu diria que é aqui um misto de felicidade e alguma apreensão aquilo que se tem passado. Por um lado, porque realmente eu acho que foi uma verdadeira revolução o que o Parto conseguiu, e como utente é o fascínio do ponto de vista do preço. Para se ter uma ideia, de Palmela para a faculdade e com algumas idas a Lisboa, o meu custo de transportes, que mesmo assim era preferível utilizar o carro, era da ordem, o passe era de aproximadamente 100 euros por mês, e neste momento eu tenho um passe de família em que pagamos, portanto, 80 euros, o que é com a utilização facílima dos diferentes modos de transporte. Portanto, não tem qualquer comparação desse ponto de vista. E o estranho é
como é que, olhando para os dados mais recentes que temos da Direção-Geral de Energia e Geologia, de vendas de combustível, e também de dados relativos à própria utilização do transporte público, eu tenho, neste momento, mais emissões por causa de uma maior utilização à escala do país do transporte automóvel, ou seja, do transporte rodoviário individual, apesar também de ter aqui um aumento do número de passageiros e, portanto, tenho aqui uma dupla, tenho aqui claramente um aumento da mobilidade, mas que não se traduziu numa redução do impacto do uso do automóvel. E a questão aqui, em primeiro lugar, que eu acho que é fundamental é, nessa comunicação, que aliás falavas há bocadinho, Filipe, eu acho que é crucial nós não dizermos, ou melhor, transmitirmos às pessoas, aliás, que é o meu caso, que não tem sentido utilizarmos o automóvel. Bem, muitos, como foi aliás mostrado, muitos não têm automóvel e têm que utilizar o transporte público, não têm outra possibilidade. Mas aqueles que têm automóvel não precisam de utilizar o automóvel em todo o seu trajeto. E realmente a grande diferença com esta contratualização, pelo menos na área metropolitana de Lisboa e que eu vivi diretamente, é que a oferta é neste momento muitíssimo mais confortável. Eu posso vir de Lisboa e venho várias vezes de autocarro às 10 da noite ou às 11 da noite para Palmela, coisa que não existia. Eu tenho ligações, apesar de poucas, 3 por dia, entre Palmela e a estação de Penalva. Coisa que não existia. Eu tenho um serviço muito mais frequente. No comboio, infelizmente, quer dizer, tenho serviço horário no Setúbal, Lisboa, o que, exceto às horas de ponta, o que é claramente insuficiente. E tem problemas na qualidade de serviço, também, quer nos comboios na hora de ponta, quer também em alguns serviços em Lisboa, nessa mesma hora de ponta. Agora, eu queria só terminar com um aspecto que me parece fundamental. Quando nós percebemos que o financiamento de todo este, de grande parte destes serviços de mobilidade, foram feitos, aliás, das receitas da poluição, é o Comércio Europeu de Licenças de Emissão que em grande parte garante o PART e também algumas outras frações. Eu gostei muito de ver as propostas da AMT na forma de vídeo hoje de manhã e também na brochura que têm, porque estão ali um conjunto de elementos essenciais que eu acho que todos nós sabemos que são os necessários, mas que é preciso agora passar à ação. E eu acho que nós estamos muito focados ainda na questão de uma oferta de qualidade do transporte público, que é absolutamente crucial, mas ninguém nas câmaras municipais, praticamente, e repare-se que realmente não era bem o tema, mas os presidentes de Câmara que estiveram no painel anterior, e mesmo a própria Carris, que tem uma ligação, claro, ao município, não é? Eu tenho de começar a dizer como é que penalizo o transporte individual. E enquanto eu não o fizer, eu estou a gastar milhões e milhões sem resultados em termos da redução de emissões, como gostaria de ter. Os transportes são, neste momento, o principal setor em Portugal e a crescer em termos de percentagem e de emissões absolutas de gases de efeito de estufa, tem problemas de qualidade do ar numa série de cidades portuguesas e, pura e simplesmente, não tem coragem de tirar os carros do centro da cidade e não tenho realmente, e em muitos casos, eu tenho a possibilidade de, as pessoas queixam-se, eu não tenho transporte público para ir a determinados sítios em Lisboa. Não é verdade. O centro, por exemplo, de muitas das cidades é bem servido. E, portanto, eu acho que enquanto nós continuarmos a pôr milhões e milhões no transporte público e não tivermos a coragem política de fazer o resto, para já acho que está em causa o financiamento europeu e outros financiamentos, porque por isso simplesmente não estamos a ter os resultados. E depois, acho que não estamos a conseguir cumprir os objetivos que estão no programa, no Plano Nacional de Energia e Clima e naquilo que é realmente o retirar do transporte individual, naquilo que são as áreas metropolitanas, porque efetivamente aí é que eu tenho os maiores problemas de ruído, de qualidade do ar, de emissões.
E depois tenho, e isso foi falado e muito bem, que resolver toda uma outra lógica de transportes diferentes naquilo que são as zonas fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Ok. Obrigado. Eu acrescentava só que, de facto, há aqui um conjunto de ferramentas de planeamento que ainda devem ser implementadas, desenvolvidas. Sim, e nem fomos aí, não é? Vamos aí, mas E quer nem dizer, fomos só aí. para Mas dizer... mais uma vez eu acho que nós sabemos qual é o caminho, Sim. sabemos o que é preciso fazer, há muita falta de coragem política da parte de quem está no governo. Nós, quer dizer, quem esteve na COP, a decisão foi acabar com os combustíveis fósseis. Ora, Portugal está a subsidiar os combustíveis fósseis, não é? Quer dizer, isto é, eu não tenho coragem de mexer na taxa de carbono, porque aí os preços da gasolina e do gasóleo iriam disparar. Claro que eu tenho que ter uma atenção social, eu tenho que entrar aqui, eu tenho que ter aqui várias componentes em jogo, mas eu estou a subsidiar o uso do automóvel fortemente. Portanto, enquanto eu não tiver esta mudança à escala municipal e à escala nacional, eu vou continuar a semear dinheiro em melhorias essenciais do transporte público, mas sem os resultados que poderia ter. Mas já é uma boa notícia termos melhores transportes públicos e, portanto, vamos começar por algum lado, senão aquela coisa da galinha e do ovo e nunca saímos daqui, não é? Mas, portanto, então perguntava ao Salvador, fundador da Associação Salvador, atendendo aos passageiros com necessidades especiais, o que é que sente do ponto de vista da evolução dos últimos anos nos transportes públicos? Sim. Sente, observa, analisa? Claro. Então, muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui, agradecer também aqui o convite à engenheira Ana Paula Vitorino, também aqui pelo convite da Associação e cumprimentar também os meus colegas aqui neste painel. Eu diria que desde 2015 até hoje eu sou um otimista por natureza e acho que cada vez mais, só para terem uma noção, nós em Portugal somos cerca de 10 milhões de habitantes e cerca de 10% da nossa população tem algum tipo de deficiência. Portanto, estamos a falar de um conjunto de cerca de 1 milhão de pessoas. Se incluirmos estas pessoas, os seus familiares ou as pessoas com mobilidade condicionada, abrir parênteses, pessoas que temporariamente utilizam muletas, pessoas que quando vão ao supermercado e carregam materiais pesados, quando saem das compras, ou pessoas idosas, como nós sabemos, caminhamos para um envelhecimento da população, rapidamente chegamos a um conjunto da população de mais de 2 ou 3 milhões de pessoas. E, portanto, a mobilidade é um setor que tem que estar presente nas nossas estratégias. E, de facto, desde 2015 para cá, eu sinto que cada vez existe um maior alerta das pessoas e da sociedade em geral para este tema, mas no dia-a-dia e na vida das pessoas com deficiência, sinto que nada mudou. Recentemente, e um dos objetivos da Associação Salvador é empregar que as pessoas com deficiência tenham uma vida ativa. E nos últimos anos nós conseguimos a integração de mais de 500 pessoas no mercado de trabalho. Eu dou por exemplo que uma pessoa com deficiência, para poder se deslocar e para poder ir a um centro de saúde, ir a um parque, poder ir a uma farmácia, as suas cidades e onde eles moram têm que ter acessibilidades. Num inquérito que nós fizemos há 2 ou 3 anos, 90% das autarquias do nosso país não têm técnicos qualificados que planeiem as cidades para todas as pessoas. E, portanto, quando não temos um planeamento certo, também não temos transportes públicos adaptados. Eu adoraria poder ter a oportunidade de utilizar, eu e cerca de 1 milhão de pessoas com deficiência, podemos ter a oportunidade de decidir se não vamos no nosso transporte público, porque ter um transporte privado é caro, se pudermos ir num transporte público. Mas, infelizmente, quem não tem um transporte privado e tem uma deficiência em Portugal está mais limitado e não consegue sair de casa. E, portanto, acho que é fundamental criarmos transportes públicos acessíveis para todos. Há pouco, quando víamos também aqui, e aproveito também aqui este parêntese também para sensibilizar o Presidente da Carris, que diziam que, e eles têm feito aqui um trabalho forte, 78% da frota já tem acessibilidades. Mas quantas vezes são os técnicos, e nós temos imensas reclamações na Associação, que são os próprios motoristas, quando veem uma pessoa com deficiência, não esperam,
nem têm tempo para ir abrir a rampa e ignoram a pessoa com deficiência. E, portanto, é urgente que nos próximos tempos, quando planearmos os nossos transportes e as nossas cidades, que planeemos, que o façamos para todos. Porque, de facto, existe mais de 1 milhão de pessoas com deficiência em Portugal, com estas incapacidades. Essas pessoas querem fazer parte da nossa sociedade, querem ser ativas, mas, pura e simplesmente, não têm igualdade de acessos. Nós pagamos o passe, muitas vezes, em igual circunstâncias com as outras pessoas, mas não temos a mesma igualdade de circunstâncias. E, portanto, felizmente, existe uma franja da população que consegue ter o seu transporte público, como eu, mas existe aqui um longo caminho por fazer e por isso acho que é muito importante também estarmos aqui a debater e fico hoje também aqui muito contente de podermos levantar este tema e acho que aqui o papel também aqui do Instituto pode ter um papel muito importante na sensibilização de todos os parceiros nesta temática da acessibilidade. Portanto, aqui um trabalho conjunto, para já do lado das cidades e também a integração com os transportes públicos. Eu acho que do ponto de vista dos veículos as coisas estão tecnologicamente resolvidas, não é de agora. Resta fazer a integração, mais uma vez, desde casa até o verdadeiro acesso até aos veículos. Perguntava agora à doutora Susana Batista, com um olhar próximo dentro da AMT, portanto, do lado da supervisão, como é que tem observado esta evolução, talvez falando um bocado de todas as reclamações que também vão tratando, não é? Tem um número, apesar de tudo, maior daqueles que a nossa associação recebe e que acho que a Direção-Geral do Consumidor recebe, mas se tem mais ou menos esta mesma perspectiva ou se tem outros ensinamentos que, entretanto, podem partilhar. Obrigada, boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração da AMT e os restantes membros do Conselho de Administração, todos os presentes e os meus colegas de painel. Efetivamente, a AMT tem como entidade reguladora um papel importante na promoção e proteção dos direitos dos utilizadores, dos passageiros. Fazemos uma monitorização das reclamações, quer as reclamações que são apresentadas no livro de reclamações físico e no livro de reclamações eletrónico, quer as reclamações que recebemos diretamente e essas tratamos de forma mais direta. O que temos vindo a verificar é que tem havido um aumento significativo das reclamações. O ano 2023 foi o maior ano, o ano que teve o maior número de reclamações desde 2016, cerca de 30 mil, uma média de 90 reclamações por dia. E, tal como os números que mostrou há pouco, o modo rodoviário é, de facto, o mais reclamado, seguido do ferroviário. É importante salientar que o facto de haver um aumento de reclamações significa também que as pessoas têm maior consciência dos mecanismos que têm à sua disposição e que, enfim, sentem a necessidade de fazer sugestões e de manifestar a sua posição, sem que isso signifique necessariamente que o serviço está cada vez pior. Então, os modos de transporte transportam milhões de passageiros, o modo rodoviário transporta 500 milhões de passageiros por ano, portanto, são números muito expressivos. Claro que nós procuramos fazer um acompanhamento, retirar daí as ilações. O acompanhamento das monitorizações, das reclamações é muito importante para a AMT, para a sua atividade de regulação e para a atividade de supervisão. Muitas vezes funcionam como um sinal para atuar com maior atenção em determinada área ou setor. E nós, no âmbito do nosso trabalho de regulação, na contratualização, no acompanhamento dos contratos, na emissão de pareceres prévios, também procuramos ter muita atenção ao facto dos instrumentos de planeamento acomodarem ou não as necessidades dos passageiros e os interesses dos passageiros. As autoridades de transporte fazem estudos de procura, as recomendações da AMT
vão muito no sentido de serem feitos, por exemplo, inquéritos regulares aos utilizadores, mas não só aos utilizadores, mas também aos potenciais utilizadores, para conhecer, enfim, quais são os seus interesses e as suas necessidades. Há também recomendações no sentido da promoção da divulgação do livro de reclamações, enfim, divulgando os direitos dos passageiros da forma mais abrangente possível. Designadamente, no caso dos passageiros com deficiência, com mobilidade condicionada, o Salvador referiu um aspecto importante que é o envelhecimento da população. Portanto, não são só os passageiros com alguma deficiência que requerem uma especial atenção, mas também uma população cada vez mais idosa e com mais dificuldade de utilizar os transportes públicos, e são aspectos que têm que ser tidos em consideração. Claro que, enfim, os contratos concursos lançados, dependem muito da disponibilidade orçamental das autoridades de transporte, e nessa medida estamos num caminho de melhoria progressiva, não é? E apesar de haver grandes avanços e as medidas mais recentes de redução tarifária, os espaços 418, os espaços sociais, os sub-23, agora a nova medida de gratuitidade dos espaços para os mais jovens, a promoção do transporte escolar, são medidas que foram muito importantes na promoção da utilização do transporte público. Não obstante, o que se verifica, os resultados do censo de 2021, e que é um aspecto também focado no estudo da AMT das OSP Verdes, é que o transporte individual não deixa de crescer, a sua utilização. O setor dos transportes, ao contrário de todos os outros setores de atividade, é aquele onde as emissões de gases com efeito de estufa têm aumentado, não para de crescer, e, portanto, enfim, são necessárias medidas de maior promoção do transporte público. O conceito do estudo das OSP Verdes, o conceito da AMT, de obrigação de serviço público verde, abrange não só as medidas que se poderão implementar para a frota ser ambientalmente mais sustentável, tornar os transportes públicos mais verdes, mas também todas aquelas medidas que permitam aumentar a utilização do transporte público em detrimento do transporte individual. Enfim, um leque de medidas muito grande que passa por inúmeros aspectos, exatamente um aumento do financiamento, quer o financiamento público, quer o financiamento privado. Obrigado. De facto, parece que sabemos todos mais ou menos o que é que temos que fazer e há aqui uma certa dificuldade em fazer. Portanto, de facto, não bastam os serviços mínimos, não é? É preciso mais. E de facto, temos aqui vários recados. O Francisco Ferreira falou na questão da contenção do transporte individual, é claramente, aí não posso deixar de estar de acordo, aqui o chapéu mais do técnico a falar, a cenoura não chega, é preciso o pau, pronto, não há volta a dar, essa receita existe no mundo inteiro, portanto não vale a pena gastar muito tempo com isso. Para sermos concretos e termos aqui alguma contribuição líquida para os próximos contratos, o que é que, na vossa opinião, se poderia acrescentar? Se já tivemos hoje de manhã aqui alguma, digamos, pedidos de maior financiamento, aliás, vários pedidos, a Ana Paula leva aqui uma carteira cheia de pedidos, no sentido de tentar facilitar a vida aos operadores, como é que nós podemos ao mesmo tempo facilitar a vida aos operadores e ser mais exigentes nos serviços que prestam, não é? Portanto, aqui parece que há aqui uma certa contradição e que vale a pena perceber se é em sede de contrato que se deve fazer isso ou se é fora dos contratos que é preciso atuar, como eu disse também, nos restantes instrumentos de política territorial, mobilidade, etc., que são competências e obrigações das autoridades de transportes. Portanto, voltava à doutora Natália Leite,
Que recomendações é que teriam para a próxima geração de contratos, para ajudar aqui um bocado, na perspectiva dos consumidores, claro? Sim, aliás, referiu isto muito bem também na sua intervenção inicial. Há aqui um trabalho grande também de recolha de dados, de verificação das necessidades da população em termos de mobilidade, e como referiu, não só aqueles que são já utilizadores, mas no fundo aqueles que poderão ser potenciais utilizadores. Há também uma maior divulgação necessária no que toca à rede de transportes. Eu acho que houve um grande avanço com os espaços intermodais. Eu falo por experiência, eu sou utilizadora diária dos transportes e é verdade que é cada vez mais difícil circular em Lisboa e, para mim, acho que o facto de poder recorrer a qualquer um dos meios de transporte, também vivendo na margem sul, obviamente, eu tinha um passe, basicamente, comboio e metro. Neste momento posso usar a Carris, posso usar qualquer meio de transporte. E eu acho que essa interoperabilidade é muito importante para um utilizador, mas é preciso também divulgá-la, fazer a sua promoção. Também a redução tarifária foi muito importante, sem dúvida. Mesmo assim, acho que falta rapidez, falta... hoje também tive que vir de carro. Também fui verificar como é que poderia chegar cá de transporte e ia demorar mais tempo. E, portanto, acabou por não ser uma opção. E estamos na área metropolitana de Lisboa. Portanto, se olharmos então para zonas com menos população, as zonas rurais, em que já há alguns exemplos de transporte flexível, mas mesmo assim é muito insuficiente para a população envelhecida e uma população que corre o risco também de ficar um bocado para trás e não poder ter que se deslocar até a cidade para ir ao médico, torna-se difícil. Portanto, há aqui, de facto, isto já foi referido no painel anterior, de facto, esta questão de ter transporte para todos, adaptar soluções, mas também no que toca às zonas urbanas, haver uma maior promoção também, uma educação para o transporte público. E eu acho que há aqui ainda muito trabalho a fazer. E também é verdade que o aspecto principal, não só a rapidez, que já foi referido, mas também a questão da previsibilidade do transporte para quem tem que se deslocar para o trabalho, para ir buscar a criança à escola. Isso é fundamental da perspectiva do utilizador. E eu acho que ainda temos trabalho neste campo, reforçar as infraestruturas, reforçar a oferta e talvez aí haja aqui alguma alteração e melhoria. Ok, portanto, mais uma vez, deve fazer aquilo que está previsto ser feito e monitorizar essa execução. Francisco, que recomendações? Eu acho que há... Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Nós estamos aqui a discutir o aspecto central dos contratos. Bem, sei que este painel não tem essa questão explícita no seu título, mas a conferência é sobre a questão da contratualização. E o que é que por essa via se pode fazer? Eu acho que as associações e a Direção-Geral de Consumo, é um desafio que eu faço, também se calhar podia olhar para estes contratos à lupa e perceber em que medida é que podem dar contributos no sentido de o que é que falta aqui, de gritante, o que é que nós, do ponto de vista do consumidor, poderíamos introduzir aqui, obviamente, depois para uma discussão também para a viabilidade desses contratos, não é? Não vamos inviabilizar a própria contratualização, mas de facto trazer contributos que possam, sem grandes custos, sem uma forma de atuação, melhorar o serviço, porque é disso que estamos a falar, não é? Portanto, só este desafio, também aqui para a Associação do Salvador, porque acho que, vários olhos a olhar para estas coisas podem ajudar e é um contributo que há competências nas associações para fazer isso e eu já desafiei a DEC a fazer isso e eles vão fazê-lo. Francisco, desculpa lá. Eu acho que há realmente aqui alguns aspectos diferentes, não é? Falando dos contratos em si, e isso também foi mencionado anteriormente,
Eu tenho que deixar falsas soluções de lado, não é? De uma vez por todas. Estou a falar, por exemplo, dos autocarros a gás natural. O gás natural é um combustível fóssil. Eu posso, efetivamente, substituir esse gás natural por biometano, portanto, tenho aí uma possibilidade de transição, mas mesmo assim, eu com biometano, na prática, tenho na mesma a emissão de poluentes, de outros poluentes do ar, e eu estou a ultrapassar valores limite de poluição, por exemplo, no centro de Lisboa. Portanto, o gás natural, eu comprei agora toda uma frota, em muitos casos, assente no gás. Eu vou ter esse problema nos próximos 15 anos, porque vou continuar a ter emissões, aliás, vários estudos apontam inclusive para emissões de óxidos de azoto superiores, no caso de veículos a gás natural, do que no Euro 6 com o gás óleo. Portanto, o gás natural, de uma vez por todas, tem que ser erradicado. O biometano é uma urgência em termos de substituição, porque me resolve a parte de eu deixar de ter um combustível fóssil para ter um outro tipo de combustível, mas não me resolve outros poluentes que prejudicam a saúde. Portanto, eu tenho que ir para soluções elétricas ou hidrogénio, não há aí volta a dar. A outra questão, claro, e eu também estou convencido que vou ter uma redução progressiva desses preços, ou seja, cada vez é mais barato, apesar de ser mais caro, cada vez é mais barato uma opção tecnológica. E como nos sapatos ali do Cavasso Martins, existem soluções no mercado facilmente adquiríveis? Quer dizer, que neste momento começa a haver, não é? Isto é como, e é o mesmo problema dos próprios automóveis, não é? Quer dizer, também eles estão ainda a um preço, pensava-se que eu iria ter a paridade já em 2024 entre um automóvel a gás óleo e gasolina e elétrico, e não tenho. Mas, quer dizer, essa paridade vai surgir rapidamente. E, portanto, eu neste momento já muitas das pessoas até não optam pelo veículo elétrico, no caso do automóvel, e volto a dizer que a ideia não é que a pessoa substitua um veículo a combustão por um veículo elétrico. Eu tenho que mudar, tenho que ir mais longe e, obviamente, ter uma lógica de mobilidade partilhada, ter uma lógica de não precisar de ter um carro e sim ter mecanismos de serviços de mobilidade para não obrigar todos a terem um consumo energético e material e direcionar os seus rendimentos para terem um carro, mas o importante é garantir o serviço. Portanto, esta questão do tipo de combustíveis é crucial. A outra questão que também me parece fundamental é que eu segui bastante o processo da Carris Metropolitana e houve um conjunto de afinações que foram feitas e que ainda estão a ser feitas, nomeadamente em termos de comunicação com o utilizador, em termos de acessibilidade de informação, e isso é algo que ainda vamos aprender ao longo do tempo e que tem que ser realmente um aspecto-chave da contratualização, porque, como foi aliás dito, quer dizer, eu estou muito pendente de ter essa informação disponível para ter uma maior ou não atratividade da parte do transporte público. E depois, obviamente, o financiamento é um aspecto crucial. Eu acho que nós temos realmente, aliás, como é defendido no documento da AMT, eu tenho que redirecionar receitas de quem é uma penalização para o ambiente, ou seja, neste caso o uso do automóvel, para o transporte público. Mas eu tenho que garantir essa melhor qualidade do transporte público. E reparem que nos últimos anos os indicadores são, eu diria, um pouco deprimentes, não é? Quando eu vejo a velocidade, por exemplo, a velocidade média da Carris, quer dizer, ela está a decair, não está a aumentar. Quando eu vejo o número de quilómetros de faixas bus em Lisboa, quer dizer, a variação foi na escala das centenas de metros. Quer dizer, é preciso eu ter noção que assim não vou longe neste desafio entre o automóvel e o transporte público. E depois, eu acho que nós temos que, e aí não é um problema eu preciso de dados, eu acho que esse é um dos aspectos que
que é mais crucial na decisão e preciso de uma melhor oferta. Vou falar do meu caso pessoal, quer dizer, como eu digo, tenho três alternativas de transporte entre Palmela e a estação de Penalva, que é aquela que as pessoas de Palmela não vão para trás, para a estação de Palmela, vão sim para Penalva. E o que acontece é que, ainda ontem isso me aconteceu, quer dizer, o metro sul do Tejo atrasou, logo eu perdi o comboio, logo eu já não chegava a horas do comboio, do autocarro em Penalva para vir para Palmela. E por isso simplesmente ficava sem alternativa, a não ser dar uma volta enorme para chegar a casa. Portanto, eu preciso aqui de criar sistemas que sejam suficientemente frequentes e robustos para lidarem com a questão. E para terminar, portanto, esta na parte da contratualização tem muito a ver com estes aspectos a corrigir, que é um pouco a aprendizagem da primeira geração da contratualização. Mas eu acho que nós podemos fazer todas as melhorias que quisermos no futuro, que elas não irão funcionar, volto a dizer, se eu não tiver uma visão mais abrangente daquilo que é a tal a penalização do transporte rodoviário individual e, acima de tudo, se eu não tiver um conjunto de lógicas que aproximem realmente os diferentes tipos de território do uso do transporte público. Eu ter um passe que me permite também utilizar, por exemplo, o táxi ou os TVDEs, em que as frotas também deverão estar completamente descarbonizadas e não estão. Quer dizer, eu olho para os táxis e é um terror. Quer dizer, quando só 2 ou 3 em Lisboa, por exemplo, são elétricos, quer dizer, algo se passa. Como é que é possível? Porque eu quero é precisamente garantir que as frotas, que é quem anda mais quilómetros, sejam o principal alvo da descarbonização. É curioso eu chegar, por exemplo, perdoem-me o exemplo, mas chegar a Tirana, à capital da Albânia, e ver todos os postos de todos os sítios onde os táxis estão em espera com carregamentos elétricos para os táxis que são elétricos, na sua grande maioria. Quer dizer, como é que nós não tivemos esta capacidade de resposta? Portanto, eu tenho que ter esse planeamento integrado de forma a garantir essa mudança e, mais uma vez, é à escala nacional e à escala dos municípios que eu tenho que fazer essa gestão. Eu começo a ter planos e mais planos e mais planos. Tenho os planos municipais de ação climática, tenho um plano setorial dos transportes para a parte do clima, tenho os PMUs, tenho os planos regionais de ação climática, tenho o PNEC, tenho o roteiro. Quer dizer, às tantas também um dos problemas é que eu começo a ter tanto plano, que já não sei como é que aquilo joga uma coisa com as outras. E depois tenho também, diria eu, que ser mais honesto nas avaliações que faço. Há um aluno meu que vai trabalhar numa coisa que eu sempre gostei de fazer, que estou cheio de curiosidade para ver os resultados, que é as previsões de mudança de procura de determinados empreendimentos na área dos transportes, por exemplo, no metro. O que é que estava lá previsto? Eu descarbonizar e tirar automóveis e o que é que eu consigo efetivamente? Porque ainda há pouco o Presidente da Carris dizia que tirava não sei quantos veículos. O que é curioso é que o metro diz que tira não sei quantos veículos, a Carris tira não sei quantos, os outros tiram não sei quantos, a CP tira não sei quantos. É fantástico, porque se todos realmente tirassem aqueles veículos todos, eu não tinha carros no centro de Lisboa. Portanto, alguma coisa se passa com estes números que têm que ser mais coerentes e mais claros. Eu aí, para ser justo, o que estou a dizer é, se eles não estivessem lá, acrescentava. Bom, Salvador, O que é que se pode fazer? o que é que se pode fazer mais, para além daquilo que já está a ser feito, não é? Não, eu acho que uma das coisas principais é, sobretudo dos novos contratos, e que falávamos aqui, é que os novos contratos garantam que todos os próximos transportes tenham as acessibilidades para todas as pessoas. E que todas as pessoas, independentemente das suas condições, sejam pessoas com utilizadores de cadeiras de rodas, sejam pessoas cegas, sejam pessoas surdas, sejam pessoas que não tenham dificuldades a falar, consigam aceder aos transportes públicos da mesma forma que as outras pessoas. Outra coisa que para nós também é muito importante é a questão do preço. Se eu não tenho acesso
à frota toda, porque é que é de pagar o mesmo serviço. E uma segunda nota e um segundo desafio que eu deixo aqui, eu acho que isso era muito importante, era ver um roteiro online com real time a indicar quais é que são os transportes públicos que garantem as acessibilidades e que de facto funcionem. Porque eu dou o exemplo, eu moro em Lisboa e moro perto do meu local de trabalho. Se estiver a chover, moro ali perto da zona de Saldanha e poderia apanhar um metro. Mas quantas e quantas vezes a estação de metro não tem o elevador avariado? São mais vezes que isso acontece do que outras. E a resposta é sempre a mesma, quando falo com o metro, não há cabimento orçamental. E, portanto, é muito importante, nós todos sabemos que existem N dificuldades e N diversidades, mas é muito importante para as pessoas com mobilidade reduzida que tenhamos essa formação através do telemóvel, numa aplicação, e deixo aqui também um desafio à autoridade da mobilidade também para poder, juntamente com todos os parceiros na área dos transportes, poder fazer este serviço. E acho que um segundo tema é mesmo esta criação de facto, de que existe nos próximos transportes públicos acesso de igualdade e de mobilidade para todos. Porque uma das coisas que acontece muitas vezes nas nossas cidades é que nós vimos muito, sobretudo na área da construção e na área da habitação, que são criadas muitas vezes novas habitações, são requalificadas muitas obras, muitas intervenções em escolas e muitas vezes essas intervenções não têm as acessibilidades. E, portanto, é muito importante que as pessoas que adjudiquem estes novos contratos que sejam responsabilizados também se têm ou não têm acessibilidades também para todos, porque nós nunca sabemos o dia da manhã, não é? Claro, portanto, aí, no fundo, também é cumprir a lei, não é? Ter a garantia de que as leis são cumpridas. Vamos finalizar esta ronda com a Susana Batista. O que é que, na perspectiva da AMT, se pode vislumbrar para esta segunda geração? O que é que falta fazer, assim, um último recado? Portanto, eu responderia com as recomendações do estudo da AMT. Planeamento integrado com os instrumentos de gestão territorial, um plano de mobilidade sustentável nacional, um reforço do financiamento, quer o financiamento público, quer o financiamento privado, com medidas, enfim, dirigidas à utilização do transporte individual, uma atenção particular para os territórios de baixa densidade e de mobilidade dispersa, onde a oferta é menor, os espaços são mais caros e, portanto, as dificuldades de mobilidade através do transporte público são maiores, o que incentiva, obviamente, a utilização do transporte individual. Uma maior literacia, o projeto da AMT das escolas como Mobility Hubs vai, enfim, ao encontro dessa necessidade também, promover a utilização do transporte público junto das crianças e dos jovens, as medidas de gratuitidade, enfim, ouvimos algumas vozes discordantes, mas as medidas de gratuitidade dos espaços dos jovens, para além de ajudarem as famílias, são também uma forma de promover a utilização do transporte público junto das pessoas mais jovens e fomentar essa cultura de utilização do transporte. Uma aposta na inovação, uma maior articulação com os centros de investigação e com a academia para procurar, enfim, soluções inovadoras. Obviamente, aumentar a oferta, aumentar a cobertura territorial. Enfim, já aqui todos dissemos que enquanto eu demorar 2 horas a chegar ao trabalho de transporte público e 40 minutos ou 1 hora de carro, vou sempre preferir utilizar o carro, não é? Enfim, uma conjugação destas medidas dará necessariamente frutos no futuro. Só dizer que o estudo da AMT estima que se nós quiséssemos até 2034 eletrificar toda a frota rodoviária de passageiros, isso
custaria entre os 2 mil milhões de euros e os 3 mil milhões de euros, dependendo do esforço. Isso seria suficiente? Provavelmente não, porque lá está, um dos grandes problemas é precisamente o crescimento da utilização de transporte individual e, portanto, as medidas têm que ser aplicadas de forma transversal. No fundo é isso que o estudo conclui. Pois, portanto, fechando aqui este painel, acho que as receitas estão mais ou menos todas conhecidas, os jogos estão lançados, existem estes contratos no caso específico dos transportes públicos. Temos aqui uma questão muito importante da recolha dos dados, como o Francisco salientou e bem, como eu tive a oportunidade de dizer, quer do lado da produção dos serviços, quer do lado da percepção que as pessoas têm do lado da utilização. Os inquéritos à mobilidade tardam. Termos o exemplo britânico, mais uma vez, é gritante, fazem os National Travel Household Surveys todos os anos, há décadas, é no país todo, não é só nas áreas metropolitanas, custa dinheiro sim, mas traz uma radiografia anual sobre efetivamente quais são as formas de mobilidade das pessoas e ajuda-nos a perceber em primeira mão porque é que não usam determinados modos de transportes, não é? E, portanto, eu acho que esse investimento deve ser feito e também foi dito aqui pelos operadores, nomeadamente até pelo Presidente da Câmara, Ribal Esteves, a primeira geração de planos, de contratos foi feita sem dados. E, portanto, se calhar as coisas não acertaram à primeira, naturalmente, se eu não sei para que é que estou a servir, é difícil acertar à primeira, não é? E, portanto, vamos continuar a cometer os mesmos erros. Eu acho que não se deve fazer isso. Recado, eu já há bocado pedi à Sra. Presidente para fazer um inquérito, espero que ela consiga fazer, se calhar não lhe compete a ela fazer, mas pronto. Eu acho que efetivamente essa monitorização faz muita falta. Agradeço aos resistentes da audiência, agradeço aos oradores e, mais uma vez, os parabéns à AMT e à Antrop por terem realizado esta conferência e a marcar a agenda, não é? Espero que continuem, porque estas conversas fazem falta, apesar de parece que estamos sempre a falar da mesma coisa a certa altura, não é? E, portanto, vamos tentar evoluir ano a ano e ver se as coisas mudam. Obrigado.